Meu irmão, minha irmã, antes de você fazer qualquer outra coisa hoje, antes de deixar a preocupação tomar conta da sua cabeça, eu quero que você respire fundo comigo. Encha o seu peito de ar e segure por um instante. Agora, solte devagarzinho. Sabe por quê? Porque esse ar que acabou de entrar nos seus pulmões é a prova viva de que Deus ainda não terminou a obra dele na sua vida. Você acordou, você está aqui. E se você está aqui, é porque o céu ainda tem um plano correndo com o seu nome escrito nele. Imagina um homem sentado na beira da cama, 5 horas da manhã, o quarto ainda escuro, o mundo lá fora ainda dormindo. Ele está com os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça baixa, carregando um peso que ninguém enxerga. As contas que não fecham, o emprego que aperta, o corpo que anda cansado demais para a idade que tem. A família que precisa dele forte, mas por dentro ele está se sentindo o homem mais fraco do mundo. Esse homem podia ser eu, podia ser você. E é justamente para esse homem, para essa mulher, que Deus manda uma palavra hoje de manhã. E a palavra é uma só: prepara-se, porque o milagre está chegando. E ele pode chegar exatamente no dia que você menos esperava, que é hoje. Olha, eu não estou aqui para te enganar com promessa fácil, dessas que a gente ouve por aí e some no vento. Eu estou aqui para te lembrar de quem é o Deus que você serve. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, ele mesmo declara uma coisa que dá arrepio quando a gente entende de verdade. Ele diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo vai acontecer. Por acaso não o percebeis? Presta atenção nessas palavras, meu irmão. Agora mesmo. Não é um dia qualquer no futuro distante. Não é quando as coisas melhorarem. É agora. É hoje. Deus está dizendo que ele já começou a fazer o novo na sua vida. E a pergunta que ele te faz é: você está conseguindo perceber? Ou você está tão preso na dor de ontem que não consegue ver a porta que já está se abrindo na sua frente? Porque é isso que o desânimo faz com a gente. Ele coloca uma venda nos nossos olhos. Ele faz você olhar para o mesmo teto de sempre e enxergar só o problema, quando Deus já colocou a solução no caminho. A esposa que está do seu lado, os filhos que dormem no quarto ao lado, a saúde que, mesmo cansada, ainda te permite levantar. Nada disso é pouco. Isso é o azeite que você ainda tem na jarra. E Deus não multiplica o vazio. Deus multiplica aquilo que você reconhece que já tem nas mãos. E aqui eu quero te falar de um milagre que muita gente esquece de pedir. A gente pede dinheiro, pede emprego, pede a virada financeira. E está tudo certo. Deus se importa com o seu sustento. Mas escute o que o apóstolo João escreveu numa carta, lá em 3 João, versículo 2. Ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você percebeu a ordem que ele coloca as coisas? Primeiro a alma, depois a saúde, depois o ir bem em todas as coisas. Porque não adianta Deus encher a sua conta bancária se a sua alma continua doente, amargurada, sem paz. O verdadeiro milagre, aquele completo, começa por dentro e transborda para fora. Ele começa na alma que se reconcilia com Deus, passa pelo corpo que recebe cura e chega até as suas finanças, o seu trabalho, a sua casa. Então, quando eu te digo que o milagre está chegando hoje, eu não estou falando só de dinheiro caindo do céu. Eu estou falando de transformação de verdade, da paz que volta a morar no seu peito, da saúde que começa a se restaurar, do relacionamento que Deus vai tocar, da porta profissional que ninguém consegue fechar quando é Deus quem abre. É a vida inteira entrando num novo tempo. E esse tempo tem nome, tem data, e a data é agora. Se você puder, feche os olhos por um momento. Onde quer que você esteja, na cama, na cozinha, no ônibus a caminho do trabalho, não importa. Deus não precisa de um templo bonito para se manifestar. E isso é maravilhoso. Ele, na verdade, precisa de um coração disposto. E o seu coração aí, cansado do jeito que está, é o altar perfeito para ele operar hoje. Então vamos orar. Repita comigo, com fé, cada palavra que sair da minha boca como se saísse da sua. Senhor, Pai amado, eu venho diante do Senhor logo nesta manhã, antes de qualquer outra coisa. Eu te agradeço porque eu acordei. Muita gente não teve esse privilégio hoje, mas o Senhor me guardou pela noite e me trouxe até aqui. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, pela cama onde dormi, pelo teto sobre a minha cabeça. Eu reconheço que nada disso é pouco. Tudo isso é a sua mão me sustentando. Fica comigo nessa oração, irmão. Não tenha pressa, porque enquanto você declara gratidão, alguma coisa começa a se mover no mundo espiritual.
A palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, que o Senhor faz coisa nova e que ela brota agora mesmo. Ele pergunta, por acaso não o percebeis? Quer dizer que o milagre muitas vezes já começou, mas a gente está tão preso na dor de ontem que não percebe o novo que Deus já está fazendo hoje. Então, esta oração é para abrir os seus olhos. É para você enxergar a porta que já está se abrindo. Continue comigo, orando. Senhor, eu declaro que hoje os meus olhos vão se abrir para enxergar o que o Senhor está fazendo. Tira de mim a venda do desânimo. Tira de mim o peso do que passou. Eu não quero atravessar mais um dia cego para a tua bondade. Faz coisa nova em mim, meu Pai, e me dá a graça de perceber. Agora eu quero te contar uma história que está na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, porque ela tem tudo a ver com a sua manhã de hoje. Jesus estava numa casa em Cafarnaum, e a casa ficou tão cheia que não cabia mais ninguém, nem na porta dava para entrar. E havia um homem paralítico, um homem que há anos não andava, que dependia dos outros para tudo. 4 amigos pegaram esse homem na maca e quiseram levá-lo até Jesus, mas quando chegaram, a multidão fechava o caminho. Qualquer um teria desistido ali. Teria dito, não deu, a gente volta outro dia. Mas esses homens fizeram algo que eu preciso que você entenda hoje. Eles subiram no telhado, abriram o teto da casa e desceram o amigo com cordas bem na frente de Jesus. Presta atenção, meu irmão, porque aqui está a chave. Às vezes a porta normal está fechada. O caminho de sempre está lotado, bloqueado, impossível. O emprego não veio pela porta que você esperava. A cura não veio no remédio que você tomou. O dinheiro não entrou do jeito que você planejou. E aí o inimigo sussurra no seu ouvido que acabou, que para você não tem jeito. Mas Deus está te dizendo esta manhã, se a porta está fechada, abra o telhado. Se o caminho normal travou, a fé encontra outro caminho. O milagre não depende da porta, ele depende da sua ousadia de crer que Jesus está do outro lado, esperando você. E olha o que Jesus fez quando viu aquele homem descer pelo teto. A Bíblia diz que ele viu a fé deles. Não viu a doença primeiro, viu a fé. E disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Depois, levanta-te, toma a tua maca e anda. Ou seja, ele curou a alma antes de curar o corpo. Ele restaurou o interior antes de restaurar o exterior. Foi exatamente aquela ordem de que a gente falou. Primeiro a alma, depois o corpo, depois a vida inteira andando de novo. Então vamos declarar isso agora, com fé de quem abre o telhado. Repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu desço diante de Ti tudo aquilo que me paralisa. Eu trago a minha dívida, aquela que tira o meu sono, aquela que eu já sei o nome e o valor. Eu não vou mais escondê-la. Eu coloco na Tua frente. Eu trago a dor no meu corpo, o cansaço que não passa, o exame que eu tenho medo de fazer. Eu trago a minha casa, o clima pesado, a palavra dura que foi dita, o silêncio entre mim e quem eu amo. Eu desço tudo isso pelo telhado, aos Teus pés, porque eu creio que o Senhor vê a minha fé antes de ver o meu problema. Continue comigo, sem pressa. Eu declaro cura sobre o meu corpo, no nome de Jesus. Onde há dor, que venha alívio. Onde há doença, que venha restauração. Eu declaro que a minha saúde vai bem, assim como a minha alma se reconcilia com o Senhor neste momento. E eu declaro prosperidade sobre o trabalho das minhas mãos. Não a riqueza que corrompe, mas a provisão que sustenta, que paga as contas, que veste os meus filhos, que me permite ajudar o próximo. Abra portas que ninguém pode fechar, meu Pai. E se a porta da frente estiver fechada, abra o telhado. Sente essa oração descendo até o fundo do seu peito, irmão. Porque não é palavra bonita jogada ao vento. É a sua fé, esta manhã, abrindo o teto de uma casa lotada de problemas para colocar você bem na frente de Jesus. E Ele está te olhando agora, e Ele está vendo a sua fé. Agora eu preciso falar de uma coisa que talvez seja o milagre que você mais precisa hoje, mesmo sem saber. Muita gente pede transformação na vida lá fora, no bolso, no trabalho, na casa, mas continua carregando uma guerra aqui dentro que não deixa nada florescer. É a ansiedade que aperta o peito de madrugada. É o medo do amanhã que rouba o sono. É aquele pensamento que fica repetindo, e se der errado? E se piorar? E se eu não der conta? E eu vim te dizer, da parte de Deus, que existe um lugar onde esse medo não alcança você. A Bíblia chama esse lugar de esconderijo do Altíssimo. Está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Presta atenção na palavra descansará, meu irmão. Não diz que quem se esconde em Deus
vai correr mais, vai lutar mais, vai se esforçar até cair. Diz que vai descansar. Porque tem batalhas que não são suas para brigar, são de Deus. E o milagre da paz é justamente esse. Você entrega o peso e o Senhor assume a luta. Você para de carregar sozinho aquilo que sempre foi grande demais para os seus ombros. Então vamos entrar nesse esconderijo agora, na oração. Feche os olhos de novo, se puder, e declare comigo: Senhor, eu me escondo em Ti nesta manhã. Eu estou cansado de carregar a ansiedade como se ela fosse minha companheira. Eu abro mão dela agora. Eu entrego o medo do amanhã nas Tuas mãos, porque o amanhã já pertence a Ti antes mesmo de eu chegar nele. Toma conta da minha mente, meu Pai. Silencia as vozes que me acusam. Acalma o meu coração como o Senhor acalmou o mar. Eu declaro que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o meu coração e a minha mente hoje, no nome de Jesus. Fique nessa entrega, sem pressa, porque enquanto você respira e solta o peso, Deus está trocando as coisas de lugar dentro de você. Ele está tirando a angústia e colocando descanso. Está tirando o desespero e colocando esperança. E é dessa paz que nasce a verdadeira transformação, porque um coração em paz enxerga a oportunidade onde o coração ansioso só enxergava a ameaça. A mesma manhã que ontem parecia impossível, hoje começa a aparecer um novo começo. E é aqui que eu quero que você entenda o que Deus está fazendo com a sua história. Aquele novo que Isaías anunciou lá no comecinho da nossa oração, eis que faço uma coisa nova. Ele não vem só para resolver o problema de hoje. Ele vem para abrir um tempo novo. Um tempo em que você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a pessoa que estava sentada na beira da cama, de cabeça baixa, achando que não tinha saída. Deus não faz remendo, meu irmão. Deus faz o novo. Ele não veio só apagar o incêndio de hoje. Ele veio construir uma casa nova sobre um alicerce que não desaba. Então declare comigo, com ousadia, porque isto é decreto de fé. Eu declaro que hoje começa um novo tempo na minha vida. O tempo do choro escondido acabou. O tempo de me sentir esquecido acabou. Eu declaro transformação sobre todas as áreas, sobre a minha alma, que se enche de paz, sobre o meu corpo, que recebe cura, sobre as minhas finanças, que entram em ordem, sobre a minha família, que é restaurada. Eu não sou mais a pessoa derrotada de ontem. Eu sou filho, sou filha do Deus vivo, e o meu Pai está fazendo coisa nova em mim agora. Respira e recebe isso, irmão, porque o céu ouviu. E quando o céu ouve uma oração feita com fé, as coisas começam a se mover mesmo antes de você ver com os olhos. E agora, antes de você levantar e enfrentar esse dia, eu quero fazer o encerramento dessa oração do jeito certo. Porque a gente pediu muita coisa: cura, provisão, paz, transformação. Mas a fé de verdade também sabe agradecer antes mesmo de ver. Então declare comigo, com o coração cheio: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu esta manhã. Eu não vou esperar o milagre aparecer para agradecer. Eu agradeço agora, pela fé. Obrigado porque o Senhor já está trabalhando naquilo que eu nem consigo enxergar ainda. Obrigado porque coisa nova já brotou. Eu recebo este dia como presente das tuas mãos, e eu saio para vivê-lo confiando no Senhor. No nome de Jesus, amém. Agora escuta, meu irmão, minha irmã. Essa oração que a gente fez aqui não vai cair no vazio. Cada nome, cada pedido, cada lágrima que você derramou vai subir aos céus e vai chegar diante do trono do Pai. Por isso eu quero te pedir uma coisa, e faça isso agora, sem deixar para depois. Escreva aqui embaixo, nos comentários, a área da sua vida onde você mais precisa do milagre hoje. Pode ser uma só palavra: saúde, trabalho, família, paz. Escreva, porque quando você declara com os seus próprios dedos, você está materializando a sua fé, e nós vamos levar o seu pedido diante de Deus junto com você. E se essa oração tocou o seu coração, deixe o seu like agora. É simples, mas ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão precisando exatamente disso hoje de manhã. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para a gente começar todos os dias assim, buscando a Deus antes de tudo. Um clique seu pode ser o milagre que chega na casa de outra pessoa. Então levante agora, com a cabeça erguida. O homem que estava sentado na beira da cama não é mais o mesmo que vai colocar os pés no chão. Você orou, você creu, você entregou. E o Deus que faz coisa nova vai à sua frente hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante sobre você o seu olhar e te dê a paz. E que este dia, 16 de julho,
Entre para sua história como o dia em que o milagre começou. Vá em paz e vá confiando. Deus está com você.